E continua aí a briga na extrema-direita. Olha, temos rinha de fascistas. E nessa briga, já falei aqui, eu torço pra briga. Tá uma fogueira, um folgaréu danado aí entre Pablo Marçal, Tarcísio, Ricardo Nunes, Bolsonaro, Malafaia, Valdemar Costa Neto e até o Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte, você já deve estar sabendo que tivemos aí eleições municipais e que o Pablo Marçal foi eliminado em São Paulo. Ele não chegou ao segundo turno. Inclusive, temos aí uma coisa boa para a esquerda, um resultado bom que era inesperado, que é o Boulos. Ele teria ganho o primeiro turno, aí não ganho no primeiro turno, mas teria ficado em primeiro no primeiro turno, se não tivesse muita gente que votou errado. Muita gente acabou votando 13, achando que era o número do Boulos. Foram mais de 50 mil pessoas, que é maior do que a diferença de votos do Nunes, que ficou em primeiro, para o Boulos. Ou seja, se ele virar esses votos aí, ele ganha aí quase 1% dos votos. E o que acontece? O Marçal saiu no primeiro turno, ficou em silêncio, os seus apoiadores foram inflados nas redes sociais aí, eles foram incentivados a atacar o Bolsonaro e a começar a declarar voto no Boulos. E eles estão fazendo isso até agora. Eu não esperava que fossem aí 3, 4 dias. A eleição foi no domingo, estamos aí na quinta-feira, e eles seguem nas redes do Bolsonaro, atacando o Bolsonaro, dizendo que, só de raiva pelo Bolsonaro apoiar o Nunes e não o Marçal, eles vão de Boulos, alguns chamam até de Boules. Quer dizer, eles não respeitam o Boulos, mas dizem que vão votar nele. Se vão ou não, não sabemos. Mas o que acontece é o seguinte, o Marçal colocou um preço pro apoio dele ao Ricardo Nunes ou até pro silêncio dele. O preço era o seguinte, ele queria uma retratação pública de Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Ricardo Nunes e do Goiabinha. Goiabinha é o apelido carinhoso que ele deu ao Tarcísio de Freitas. Isso irritou muito o governador de São Paulo. Irritou profundamente ele fazer piada aí da aparência do Tarcísio enquanto fazia aí exigências por apoio. O que acontece é o seguinte, depois que o Marçal deu uma entrevista coletiva aí com várias exigências para apoiar o Nunes, a campanha do Nunes encerrou as conversas com o pessoal do Marçal. Eles chegou a ter uma ligação, o Tarcísio de Freitas, a pedido do presidente do MDB, que é o Baleia Rossi, que é o partido do Nunes, ele ligou para o coordenador da campanha do Pablo Marçal e ficaram mais de uma hora por telefone, antigamente o telefone era assim, né? Agora é assim, por telefone, conversando. E nessa ligação foram feitas algumas exigências e o Tarcísio tentou convencer aí, dizendo que, olha, você atacar no primeiro turno é normal, é a coisa mais normal do mundo, mas no segundo turno a gente tem que se juntar contra a esquerda, contra os comunistas, contra esse pessoal aí, nós somos de direita, a direita tem que se unir. Não adiantou. Marçal, eu mostrei aqui no vídeo de ontem, ele disse se unir ao escambau. Vocês me atacaram, você falou que eu tinha que ser preso por atacar o Boulos. Agora não. Eu libero meu eleitorado para votar no Boulos, para votar aí, e o Lula e o Boulos, com muita humildade, porque os dois falam a linguagem do povo, vão conseguir pelo menos 45% dos votos do meu eleitorado, que é aí mais ou menos o que o Boulos precisa para ganhar. O Boulos deve converter a grande maioria dos votos da Tabata, ainda mais porque a Tabata viu o que aconteceu com o Ciro Gomes, e aí ela declarou apoio no Boulos. E aí, o Boulos conseguindo quase metade dos votos, ou metade dos votos do Marçal, mas conseguindo os votos da Tabata. As pesquisas mostram que os eleitores do Datena, a maioria tinha como segunda opção o Boulos tende a conseguir esses 50 mil votos aí que faltavam para ele passar o Nunes. Veja só, se os eleitores do Boulos, que votaram 13, aprenderem que o número dele é 50, aí tem uma chance grande, pela primeira vez, do Boulos ser eleito. Aí, o Tarcísio de Freitas foi à imprensa e começou a detonar o Pablo Marçal, depois aí de ser xingado de goiabinha, depois aí das exigências, falou que isso era fora de cogitação e encerrou toda e qualquer conversa com o pessoal do Pablo Marçal. Vem cá mais perto, eu vou te falar uma coisa. Eles encerraram o contato até sair a primeira pesquisa, tá? E o Marçal já tá nas redes dele, as redes do Marçal aí, os apoiadores do Marçal já estão aí disseminando amplo conteúdo dizendo que querem votar no Boulos. Inclusive, um apoiador do Marçal aqui, foi gravado aqui, dizendo que o sentimento hoje é Boulos. Pode ser que no futuro as coisas venham a acalmar? Pode ser, mas o sentimento hoje é Boulos. Eu vou te mostrar aqui um trecho. Vamos lá.
meio desse momento. Porque o que tem de gente aqui dizendo que nunca mais vota no Bolsonaro, claro que vai passar o tempo, né? E talvez esses ânimos acalmem. Mas hoje o sentimento é esse. Votar no Boulos para não ver o Ricardo Nunes Então ganhar. o sentimento é esse, votar no Boulos para não ver o Ricardo Nunes votar. E o pessoal aí do Marçal diz que nunca mais vai votar no Bolsonaro. Olha, difícil votar no Bolsonaro que está inelegível, né? Isso é muito difícil, vai ser realmente difícil. Mas o que ele quis dizer é assim, esse pessoal não vota em quem o Bolsonaro indicar mais, nunca mais. Então se o Bolsonaro está de um lado, eles estarão do outro. Olha só onde chegou a coisa. A gente tá vendo o Bolsominion do nível daqueles que ficavam na frente dos quartéis. É do nível daqueles que mandavam sinal para alienígena, pedindo golpe de Estado. Esse é o nível do Bolsominion que votou no Marçal. Esse pessoal agora vai votar no Boulos. Se a campanha do Boulos conseguir convencer direitinho a população de que o Boulos não invade a casa de ninguém, entre aspas, que é isso que circula aí entre as pessoas despolitizadas, tá? Que o Boulos ele vai invadir a casa das pessoas. Aquele papo. Tinha um papo que a minha mãe me contava sobre o que falavam sobre o comunismo quando eu era bem criancinha. Eu tinha uns 7 anos de idade, ela falava, Thiago, porque as pessoas diziam que se Lula ganhasse a eleição, quando você era bebê, eu era bebê em 89, o Brasil ia virar comunista, e aí essa nossa casa aqui, cada quarto da nossa casa ia ser dividida com uma família pobre, aí umas 5, 6 pessoas, umas 5, 6 famílias iam morar na nossa casa. Então, muita gente não votou no Lula, porque imagina, as pessoas que têm casarão, casas maiores, não queriam ter um monte de gente pobre morando na casa deles, porque o comunismo, as pessoas pobres vão morar na casa das pessoas aí de classe média, das pessoas ricas, e isso é inaceitável aí para essas pessoas. Aí, obviamente, ela não achava isso, ela estava falando por que o pessoal odiava o Lula na época. E aí, hoje, esse mesmo papinho de que, olha, se o Boulos ganhar, ele é comunista, e aí as pessoas pobres das favelas vão morar na sua casa porque ele vai invadir a sua casa e tudo mais. Esse mesmo papo está sendo usado hoje. Estamos falando aí eu tinha 7 anos de idade, 8, eu tenho hoje 36, quer dizer, 30 anos depois, o mesmo papinho para cair aí em boa parte da classe média e até da classe média baixa, tá? Pessoa que tem ali que ganha ali 4, 5 mil por mês e tá se achando rica, acha que não, vai vir esses favelados na minha casa, não pode e tal, o Boulos vai invadir a minha casa. E não é. Então, se a campanha do Boulos pegar aí algumas sinalizações que estão sendo feitas, tem uma chance grande aí de ganhar. E a eleição é importante aí em São Paulo, eu vou falar, muita gente aí, aqui plantonista não mora em São Paulo, não tá nem aí para isso, e eu entendo, inclusive, muita gente que mora em São Paulo não tá nem aí para isso. Muita gente não tá nem aí para a eleição da própria cidade. O que acontece é o seguinte, a eleição está sendo importante porque está causando um racha, uma fissura muito grande na extrema-direita. A ponto de você ver briga entre o Malafaia e o Bolsonaro. O Malafaia, depois de xingar o Bolsonaro de covarde, ele falou que ele não é bolsominion. O Malafaia passou a usar o termo bolsominion para se referir a apoiadores do Bolsonaro. Eu lembro que outro dia eu escrevi no Blue Sky, eu escrevi lá, esses bolsominions, não sei o que, aí vieram umas 3 pessoas de esquerda falando, ai, Thiago, para de usar esse termo bolsominion, porque ele afasta as pessoas de direita, e aí a gente não consegue dialogar com o outro lado. O Malafaia agora tá usando o termo bolsominion, tá bom? Pronto, ó. O próprio Malafaia diz aí que eu não sou bolsominion, tem gente que é bolsominion, mas eu não sou. Eu sou aliado, não sou alienado. Ou seja, bolsominion é quem é alienado pelo Bolsonaro e faz o que o Bolsonaro manda. E hoje são poucos. Hoje a maioria é Marçalminion, Marsalete aí. E aí, o que está acontecendo? Qual é o panorama nesse exato momento? O Tarcísio e o Bolsonaro estão desesperados porque eles estão percebendo aí via redes sociais um movimento muito grande, mas muito grande mesmo. São 2 movimentos, mas o maior é de pessoas que votaram no Pablo Marçal, pessoas que eram de direita, esse é o problema. Metade quase do eleitorado do Marçal era gente que votaria no Boulos antes. Se você pegar as pesquisas, era gente aí que não tem problema nenhum contra a esquerda, mas que foi seduzida pelo discurso do coach. A outra metade dos eleitores do Marçal são aí bolsonaristas raiz. Gente aí que é muito bolsonarista radical. E o movimento das redes está mostrando que esses bolsonaristas radicais estão fazendo aí um movimento por voto no Boulos e alguns estão fazendo um movimento por voto nulo.
Se esses que são os mais radicais já estão cogitando votar no Boulos e estão sem parar cogitando votar no Boulos, imagina os que não são radicais e que já diziam nas pesquisas de junho, julho, que votariam no Boulos. Esse pessoal que não tem problema nenhum com a esquerda, esse pessoal que não acha que o Boulos vai invadir a casa deles e que se eles tiverem 3 quartos em casa, 2 quartos vão ser ocupados por famílias pobres que não têm onde morar, por sem-tetos. Esse pessoal que não acredita nessas fake news do Boulos, porque já declarava voto nele antes. O que vai acontecer? Esse pessoal vai votar no Boulos, tende a votar no Boulos, e o pessoal que é da extrema-direita tende a votar aí também, ou votar nulo. Porque o movimento hoje é o quê? É fazer o Bolsonaro engolir uma derrota. Por mais que muitos gostem do Bolsonaro, o que eles querem fazer, e é isso que está sendo trabalhado aí na cabeça das pessoas, e é isso que está apavorando o Bolsonaro, eles querem dar uma lição no Bolsonaro e mostrar o seguinte, ó, a gente não é bolsominion, como disse o Malafaia. O Malafaia disse isso para dizer que, olha, o Bolsonaro não foi um bom líder, ele não apoiou o Ricardo Nunes o tanto que ele deveria, e ele não foi contra o Marçal o tanto que ele deveria. Já os Marçaletes estão querendo dizer, nós não somos bolsominions, de maneira que a gente não vai votar em quem o Bolsonaro quer que a gente vote. Bolsonaro não vai fazer a gente de gado. Depois de ficar 70 dias na frente dos quartéis, esperando lá mais 72 horas, depois de achar que ia ter golpe em 7 de setembro de 2020, depois de não se vacinar, depois de achar que ia ter golpe em 2021, depois de achar que ia ter golpe em 2022, esse pessoal quer mostrar que não é gado. É igual você compra um hambúrguer e o hambúrguer fala, olha, eu não sou um boi, hein? Eu não sou um boi. Você é literalmente um hambúrguer, já foi abatido e tá para ser frito aqui e devorado. É isso aí que estão os bolsominions. Porém, para sorte deles, eles não são bois, eles não foram abatidos e devorados e não viraram hambúrguer, eles são seres humanos e eles têm aí a chance de mudar a história. E fazer com que o Bolsonaro seja jogado no lixo. O que mais está apavorando aí o Tarcísio é o movimento Tarcísio 2026. Aliados do Tarcísio já começaram a falar que ele não tem que ser candidato à presidência, que ele não tem mais chance de ganhar a presidência. Olha, falta muito, ele tem amplo apoio aí da Rede Globo, mas amplo e irrestrito. Você liga lá o Globo News, que aliás, Tarcísio News, e aí é só campanha pro Nunes, pro Tarcísio. Quando a Tabata declarou voto no Boulos, a Andréa Sadi, lá no programa dela, e os comentaristas, ficaram quase 1 hora tentando dizer, não é a Tabata que quer votar no Boulos, é o pessoal do partido dela que obrigou ela a falar isso. A Tabata mesmo não vai apoiar o Boulos, não. Assim, gente, eleitores da Tabata, pelo amor de Deus, votem no Nunes, votem no cara aqui do Centrão que a gente gosta, que é do gabinete do Tarcísio. É isso que eles querem, tá? Então, em pânico aí, todo esse pessoal vendo que o candidato aí do Tarcísio tende a ter uma derrota inesperada em São Paulo. Era bem inesperado que o Nunes fosse perder, porque as pesquisas mostravam desde o início que ele ganhava do Boulos no segundo turno, e desde o início mostrava que teria um segundo turno entre os dois. Ninguém esperava que ia chegar um fator Marçal, que quando chegou, todo mundo na esquerda falou, pô, agora que ferrou mesmo. Esse cara tá tirando os votos aí da esquerda, ele tá pegando votos na periferia, e votos aí de pessoas de classe média e média baixa, que eram de esquerda, e tá levando para a extrema-direita. E o pior, uma vez que esses votos estão na extrema-direita, mesmo que sejam pessoas moderadas, pessoas que, meses atrás diziam que iam votar na esquerda, essas pessoas, estando no meio daquela bolha, cada vez mais elas vão indo para a extrema-direita. Ele conseguiu rachar a esquerda ali. É só em São Paulo? Não é, porque a gente está vendo a eleição em São Paulo. Mas os seguidores, quem está aí nas redes sociais falando, são pessoas de todo o Brasil. Então ele conseguiu pegar uma parte aí das pessoas de esquerda e transformar em extrema-direita. Elas podem ainda não ter essa ideologia na cabeça, mas isso vai sendo implantado aos poucos. Ainda mais estamos falando de uma pessoa que tem aí, que é coach, tem aí centenas de milhares de alunos, entre aspas, e que é especialista em implantar a ideia de jirico na cabeça das pessoas. Ele é especialista em manipular as pessoas. A pessoa cai ali na teia dele e não sai mais. Aí esse cara chega e fala, não, agora a ideia que eu estou implantando na cabeça das pessoas é a seguinte, anti-Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Essa é a ideia que eu estou implantando na cabeça das pessoas. Não votem no indicado do Bolsonaro, porque o Bolsonaro se aliou ao tal do sistema. Aí,
Eles, mas o Boulos e o Lula não eram parte do sistema? Não, mas o Bolsonaro é mais. Vamos ver as próximas, os próximos capítulos. Mas o capítulo de hoje é o seguinte. A extrema-direita aí cortou contato com o Marçal, o Tarcísio e o Nunes foram aí via imprensa dizer que não falam mais com ele e falar que de jeito nenhum vão fazer aí um pedido de desculpas público. Ele falou que tem que ser público, com todas as letras, pedindo desculpas por falar que ele tinha que ser preso e por todos os xingamentos que fizeram a ele. É engraçado que para apoiar o Boulos ele nem pediu desculpa pelo laudo, ele só falou, não, eu postei de boa fé, minha equipe, ele falou que não foi ele, minha equipe postou de boa fé, a gente acreditou no tal do laudo, o laudo fake que ele postou na sexta-feira passada. Num dia ele chama o cara de viciado e disse que o cara foi internado por uso de cocaína fake, inventando um monte de fake. Poucos dias depois, ele fala, votem nele, que ele tem a linguagem do povo. Cada reviravolta, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta. Falou!